Como eu me preparo para uma reunião com um cliente na área empresarial? Como? Franco, eu não tenho nem ideia do que eu preciso fazer para poder me organizar para uma reunião. Como que você se prepara para uma reunião com um cliente na área empresarial? Hein? É exatamente isso que eu vou conversar com vocês logo depois da vinhetinha. Então, vamos! Pessoal, é imprescindível que você faça reuniões para fechar algum negócio na área empresarial. Aquele empreendedor, o diretor de uma empresa, o RH de uma empresa, o diretor administrativo, o diretor jurídico ou mesmo o gerente jurídico, eles vão querer te conhecer antes de passar alguma demanda para você. Então é normal e praticamente imprescindível que você tenha uma reunião. E hoje em dia, um parêntese, as reuniões não necessariamente mais são presenciais. As reuniões podem ser muito mais como você está me vendo agora. Inclusive, durante esse período de pandemia, gente, eu fiz várias reuniões, fechei alguns clientes novos, alguns contratos novos, só à distância, sem conhecer a pessoa presencialmente. Eu nunca vi a pessoa presencialmente, mas graças a esse meio, a essa interlocução online, eu consegui fechar alguns contratos na área empresarial. Que legal, Franco. Então, como que eu faço para poder fazer uma reunião com um cliente? É importante que o advogado, a advogada, você se prepare para poder atender o seu cliente. Como assim, Franco? É importante que você conheça a área de atuação do cliente, é importante que você conheça qual o mercado que o teu cliente tem inserido. Então, quando o teu cliente quiser marcar uma reunião contigo, você conseguir, mesmo prospectando, agendar uma reunião com ele, pergunte qual a área de atuação dele. Se você já não souber, se essa informação já não for clara e notória para você. Não sendo, pergunte. Ou com base no nome dele, ou no nome da empresa dele, antes que você fale qualquer coisa. Não estou falando empresa no âmbito técnico. Estou falando empresa como popularmente se fala. Fechado? Com o nome da empresa dele, você pode pesquisar qual o ramo de atividade. Sabendo qual que é o ramo de atividade, pesquise o cenário econômico, pesquise o mercado como está, pegue notícias de jornais, pegue informações, projetos de lei, entenda o que aquela área tem de diferente, entenda qual o contexto político, econômico que aquela área daquele cliente estará passando no momento da sua reunião. Para que isso? Para mostrar que você tem um conhecimento amplo, para mostrar que você tem um conhecimento específico e principalmente para mostrar que você se interessa pelo negócio do teu cliente. Ao conversar com ele, ao mostrar que você conhece, isso faz toda a diferença. E aí, obviamente, você tem como segunda dica, como segundo ponto que você precisa organizar para se preparar, é conhecer o negócio do seu cliente. E o negócio é a empresa mesmo. Sabendo a história daquela empresa que você está prospectando, sabendo quem são os sócios, qual que é a história dos sócios, principalmente se eles forem fundadores, entendendo quantos empregados tem, onde que ela está localizada, onde que ela atende, o que ela faz ou o que ela não faz. Franco, que tipo de diferença que esse tipo de conhecimento vai fazer? Todo. Imagine, por exemplo, que essa empresa que você está prospectando exerce uma atividade no Maranhão. E lá no Maranhão tem um regime tributário diferente para aquele tipo de atividade. É importante que você saiba disso, mesmo sendo da área empresarial, já fiz esse comentário aqui em outros vídeos, para que você possa atender o seu cliente e às vezes jogar alguma pulga atrás da orelha do tipo, escuta, e como é que tá andando lá no Maranhão? Eu sei que você tem unidade, você consegue aproveitar todos os créditos tributários que lá tem? Exemplo, tá? Ou então, você pode muito bem pesquisar se essa sociedade é constituída com uma unidade, várias filiais, ou se são várias pessoas jurídicas, e aí, obviamente, você vai conseguir identificar se, por exemplo, essa empresa tem uma holding ou não. Se tiver uma holding, ou se não tiver uma holding, você já pode pensar, inclusive, na conversa, em jogar ideias a respeito de um planejamento societário. Dependendo da idade do seu cliente, do empreendedor, se ele for o fundador e ele já for uma pessoa com uma idade mais avançada, você pode pensar em fazer um planejamento ou sugerir ou conversar sobre um planejamento sucessório com ele. É extremamente interessante. Então é importante que você conheça o negócio onde o seu cliente está inserido, e aí eu estou falando potencial cliente, mas eu já estou falando com tanto otimismo que já é o seu cliente. Você tem que entender o teu cliente, de onde ele vem, para onde ele vai, onde ele quer ir.
E você tem que entender também, e isso é muito importante, você saber que provavelmente se aquele cliente está chegando até você, ele nunca teve algum acompanhamento de advogado, 2, ele está tendo acompanhamento de um advogado e não está satisfeito e por isso ele quer mudar, ou 3, a empresa dele está crescendo rápido e ele já teve alguns serviços esporádicos. Em qualquer uma dessas hipóteses, fica como dica, você nunca criticar o seu colega, nunca criticar o advogado que estava trabalhando ou que prestou serviço anteriormente. Você não sabe a realidade do que aconteceu naquele período de prestação de serviço. Eu tenho uma gaguejada aqui, né? Você não sabe o que aconteceu, se houve algum problema com o cliente ou se não houve. Então, quando eventualmente, são algumas frases típicas, esse advogado ele foi comprado, o advogado não fazia nenhum tipo de acompanhamento, o advogado ele era muito ruim. Essas frases são extremamente comuns de serem ditas por alguns clientes insatisfeitos e às vezes não enxergam que a responsabilidade pelas condenações é interna e não externa. E também, obviamente, existem aquelas dificuldades que todos nós advogados sabemos que nós encontramos no judiciário. Às vezes o judiciário, com o volume de processos que possui, não consegue fazer a entrega correta no volume, no tempo adequado e no tempo que o nosso cliente espera. Além do mais, também a gente sabe que existem as decisões que foram proferidas sem o devido zelo, sem às vezes verificar todos os documentos. Então, muitas das vezes, talvez sim o advogado anterior tenha cometido alguma falha. Muitas vezes, não. Em qualquer hipótese, opte por nunca criticar o teu colega. Prefira utilizar frases que sejam neutras, nem critiquem, nem elogiem, porque às vezes o elogio também, se não for sincero, ele pode soar falso, e se soar falso, você pode se tornar falso. Então tome cuidado com isso, tente comentários neutros, a menos que você tenha razões reais para elogiar, mas mesmo que você tenha razões reais para criticar, evite fazê-lo para o seu cliente. Tá bom? Ficaram aí 3 sugestões para você se organizar para uma reunião de prospecção com o cliente da área empresarial e espero que tenha te ajudado muito. Um abraço forte. Se você quiser mais dicas, mais sugestões, escreva aqui que farei de tudo para poder trazer mais informações para vocês. Um abraço forte, até o próximo vídeo.